Vamos seguir de futebol, mas não futebol masculino. Vamos falar de futebol feminino, porque tem a primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro, Brasileirão do Futebol Feminino. São Paulo e Corinthians. Eles jogam domingo, às 10 horas da manhã, no Morumbis. É jogo de ida da final. Diga lá, Alan. Vai ser legal se a torcida do São Paulo fizer uma grande festa lá no Morumbis para essa partida do jogo de ida, como eu sei que a torcida do Corinthians vai fazer no jogo de volta também na Neoquímica Arena. Esse jogo vai ter 4 opções de transmissão, né? De transmissões. A TV Globo transmite, a TV Brasil transmite, o canal Gold na internet, no YouTube de graça, e o Sport TV também mostra essa partida que vai ser jogo de ida da final. Os dois times, Marinho, chegam nessa decisão depois de terem tomado alguns sustos nos jogos de volta das semis, né? O Corinthians tinha conseguido ganhar do Palmeiras por 3-1 no jogo de ida, fora de casa. Depois, ninguém jogou em casa propriamente dito. Um jogo foi em Jundiaí, outro foi no Canindé. Mas enfim, diante da torcida do Palmeiras, o Corinthians venceu por 3-1 e depois sofreu, né? Perdeu de 2-1 o jogo no Canindé. O São Paulo tomou um gol da Ferroviária no fim do jogo em Araraquara, teve que ir para os pênaltis, aí a goleira fez milagre. Então, já comparando ela com a versão feminina do Rogério Ceni no São Paulo Futebol Clube, tá ficando assim sensacional ver a relação do torcedor cada vez mais com os times femininos dessas duas equipes. O São Paulo finalmente em uma final de Campeonato Brasileiro e o Corinthians mais uma vez em uma final de Campeonato Brasileiro. Então, é um domínio muito amplo do Corinthians no futebol feminino, né? Vamos ver daqui a pouco nos palpites, a gente vai ousar não colocar a vitória do Corinthians, porque clássico é clássico e o São Paulo é São Paulo, mas que o Corinthians é o maior time já da história do futebol feminino no Brasil e na América do Sul, isso eu não tenho dúvida. Eu achei que você ia dizer clássico é clássico e vice-versa, que nem a célebre frase tantas vezes repetida. Bom, o jogo de volta, é ida e volta a final, tá? Na decisão em 2 jogos. É dia 22 na Neoquímica Arena. Sempre que a gente tem um mata-mata, cabe explicar o regulamento. É saldo simples, não existe mais aquela coisa de gol fora vale 2. Em caso de igualdade, pênaltis, ou seja, 2 empates ou vitória pela mesma margem, independente dos placares, para um, depois para outro, pênaltis para a decisão do título brasileiro do futebol feminino. É a primeira final do São Paulo desde a reestruturação, quando o futebol feminino foi reativado há 6 anos, a primeira final de campeonato brasileiro que o São Paulo participa. Já o Corinthians é tetra consecutivo, já ganhou uma série de títulos no futebol feminino, é a maior força do futebol feminino no Brasil e vai para a 8ª final seguida. O Corinthians está sempre na final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Os 2 times já estão classificados para a Libertadores de 2025, então já é um prêmio tanto para São Paulo quanto para Corinthians. O campeão do Brasileirão fatura R$1,5 milhão. O vice fica com 750 mil. E eu falei sobre isso já na semana passada, ou melhor, na segunda-feira, né? Eu acho que foi, ou na semana passada, enfim, acho que na semana passada, antes do outro jogo. Mas eu quero dizer aqui que é muito legal ver o crescimento do futebol feminino no Brasil, também em relação a valores, a comercialização, a negociações, a mercado da bola. Trazendo a informação, por exemplo, que o Inter vendeu o atacante Priscila, da seleção brasileira sub-20, jogadora do Internacional, para o América do México por R$2.800.000. Isso para o futebol feminino, mesmo sendo uma atleta bem jovem, você vai pensar no futebol masculino, seria um valor ok. Mas para o feminino é um valor gigantesco, porque o futebol feminino costuma ter muito menos negociações no Brasil, negociações que movimentam muito menos dinheiro, infelizmente ainda. Então, uma venda por R$2.800.000 realmente é um impulso e um sinal de que o futebol feminino cresce a cada dia e é bom demais perceber isso também por aqui. Vamos falar de palpite? Deixe o seu like, se inscreva no canal, sempre com aquela parceria aqui no Onde Assistir. O meu palpite é empate, viu? Jogo de ida, empate. Acho que o Corinthians até vence, até é campeão, mas isso vai ser assunto para o jogo de volta. Empate na ida e depois a gente pensa no jogo de volta. E aí, Alan? Eu sigo o relator, eu vou colocar empate e sexta-feira que vem a gente conversa sobre quem vai ser campeão. Eu acho que é por aí. Eu acho que o São Paulo ganhou uma moral, jogou bem, conseguiu, né? Eliminou a Ferroviária, que é um time potente no futebol feminino. Cabe um voto de confiança para o São Paulo. Tá dado o nosso palpite nessa final de Brasileirão feminino.